Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras. Palmeiras que estreia nesta quarta-feira, onde vai receber a Portuguesa no Allianz Parque. Mas o que chamou a atenção nesta terça-feira foi a troca de farpas entre Leila Pereira e Dudu. A presidente do Alviverde concedeu uma entrevista na apresentação aí do novo patrocinador Master, e ela disse que o Dudu saiu pela porta dos fundos, né? Após ele não querer ir no meio da temporada para o Cruzeiro, né? Na realidade, ele quis ir, depois ele voltou atrás. E aí a Leila disse que o Palmeiras deixou de arrecadar milhões. E aí ontem ele foi para o Instagram e chegou até a xingar um palavrão lá. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Da coletiva de Leila Pereira, o Dudu, ex-atacante do Palmeiras e atualmente no Cruzeiro, postou um story reagindo à fala da presidente. Vamos conferir a tela. O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora, e marcou a Leila, @Leila Pereira. E aí me esquece e mandou aquele palavrão que a gente prefere não repetir, porque o horário já é tarde, Lázaro, mas não é legal esse palavrão, ainda mais para ex-dirigente dele. Vamos lá, por partes. Por partes. Vamos começar por onde? Uma opinião rápida aqui e simples que eu quero ouvir a sua. Se o Dudu não tivesse assinado esse contrato no meio da temporada passada com o Cruzeiro e depois desistiu, nada disso estaria acontecendo. Perfeito. O Dudu até agora não explicou por que ele assinou aquele contrato no meio da temporada. Certo? Certo. A Leila, acho que ela cutucou demais hoje, talvez não precisasse, mas ela sabe com quem ela fala, vai falar com o torcedor dela, isso ela vai muito bem. Então ela joga a torcida contra o Dudu e fica tudo certo, o Dudu já saiu, etc. Agora, o Dudu conseguiu, acho que, ser pior que a Leila, porque, cara, é o comentário que você precisa fazer para a Leila falar: nossa, conseguiu o que eu queria, atingiu o cara. E ela conseguiu atingir o Dudu ficou tão bravo que teve que postar em direta e ainda ofendeu a Leila. Então, acho que muito exagerado por parte dos dois, mas principalmente do Dudu. Dudu, a gente tem que falar que realmente é o maior ídolo do Palmeiras desse século XXI. Então, assim, se a gente, obviamente, tirando ali o Ademir da Guia, eu acho que o Dudu se encaixa num top 3, top 5 facilmente do Palmeiras, não só pelo número de títulos, pela relevância, né, Isa? A gente vê muito a garotada crescendo hoje, acompanhando os jogadores. Acho que o Dudu foi uma peça fundamental, onde quem começa a acompanhar o futebol ali, o pessoal vamos colocar uma garotada de 10, 11 anos, de 2016 para cá, quando o Palmeiras, na última década, vence 4 campeonatos brasileiros, vence Campeonato Paulista, vence 2 Libertadores. O Dudu sendo sempre um dos protagonistas nesses duelos. Então, assim, concordo com você que ele foi muito mal. A Leila tinha sido ruim na fala dela, inclusive falando, eu acho que ela não precisava ter falado da forma como ela falou. Perguntaram do Rony, ela quis falar do Dudu sem sentido nenhum na fala, porque a pergunta dos nossos colegas jornalistas foi realmente sobre a situação do Rony, que o Rony continua no Palmeiras e ninguém sabe se ele vai jogar, se ele não vai jogar, se ele vai ser utilizado ou não pelo Abel Ferreira, se ele vai ser afastado. Pela minha leitura, você pode até me corrigir se você achar isso, eu acho que ela vai afastar o Rony. Eu acho que pela forma como ela colocou ali, talvez o Rony seja uma carta fora do baralho no Palmeiras em 2025. Não precisava ter falado do Dudu. Ela jogou, deu uma alfinetada, o Dudu respondeu. Só que o Dudu respondeu, aí já deu aquela baixada de nível que não precisava, né? O Dudu tá nos Estados Unidos, como ela mesmo falou que quem tá lá vai para passear, para passar férias. O Dudu tá nos Estados Unidos, a gente lembra, né? O Cruzeiro joga agora com o Atlético Mineiro na FC Series, que você acompanha na tela da Band. Agora, não precisava, né? Ela tirou em um e acertou vários alvos, né? Eu acho que na pergunta, aliás, até perguntam da questão sobre economia, porque o Dudu acabou saindo de graça do Palmeiras, visto que no meio do ano ele não sairia.
Ela até falou, né? Um valor, exatamente, ela falou um valor porque, que seria relevante para o Palmeiras. Ela acabou perdendo dinheiro. O que vai acontecer com o Rony? Você também vai perder dinheiro, vai liberar ele? Perfeito. Será? Antes de falar do Rony, eu ia te falar, o mais engraçado, a relação dos dois está tão estremecida ou está terminada, e o Dudu marca a geração Crefisa no Palmeiras. É o Dudu, quando você lembra da chegada do patrocinador no Palmeiras, você lembra do Dudu, e o Dudu está totalmente atrelado ao nome da Crefisa, que é da Leila Pereira. Então, na história, gente, porque isso vai virar história. Daqui 10 anos a gente vai falar do Palmeiras Crefisa ou do Palmeiras Leila Pereira. E aí esses dois nomes estarão ligados para quase sempre. O Dudu passa 10 temporadas no Palmeiras, né? São 9 temporadas, na verdade, porque tem aquela saída dele. Mas a Crefisa chega em 15 quando o Dudu chega também, dando um chapéu no São Paulo ainda, né? Dando um chapéu no rival. Então, realmente essa história, né? Elas se cruzam ali. Mas... obviamente que a Leila não precisava ter falado do Dudu e o Dudu muito menos respondido. O Dudu tá, isso que a gente tá falando, o Dudu tá concentrado, tá lá, outro time. Cara, podia ter passado batido. Confesso pra você, né? Hoje você sabe que eu tava assistindo o jogo da Copinha, né? Tava lá na Javari, só se falava disso na bancada. É isso. Porque todo mundo, obviamente, que estava envolvido com o futebol, estava acompanhando as notícias e só falava do Dudu, porque não precisava, né? Não precisava e tornou-se, como a gente falou, o grande assunto. Agora, o Rony, eu não fiquei com essa impressão que ela vai afastar. Ela até fala, se é do desejo... Ela deixa claro várias vezes na coletiva que o desejo do Palmeiras é vender Exato. E arrumar um negócio e que o ciclo do Rony acabou no Palmeiras. Acho que isso também muito torcedor pensa. E a Leila é muito esperta, assim, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. Ela não fala nada sem querer. Então, só que a parte que ela fala, mas se for do desejo do Rony, ele vai continuar no elenco. Eu não sei se ela vai ter coragem de afastá-lo, até porque vai terminar o contrato, vai ser ruim para ela, vai ser ruim para o Rony. É um jogador que, bem ou mal, o Abel tem uma consideração e gosta. Então, pode acabar sendo útil se esses atacantes não chegarem. Mas, então, a questão aqui a gente pode pensar por dois lados, né? A parte econômica e a parte futebolística de campo, mesmo tática. Na parte econômica, eu acho que quando ela dá essa declaração de o Rony, a gente pode contar com o Rony, e no meu ponto de vista, se ela afastar o Rony vai acabar se desvalorizando no mercado. Então é isso, porque se ela falar assim, Rony, senta aqui, você não vai entrar. Ou se ela chegar pro Abel e falar, não põe o Rony ficar 2 meses sem jogar, não vão lembrar tanto do Rony. Então acho que assim, o valor de mercado do Rony começa a cair, você também já não está lá no chão depois da última temporada dele. Mas falando em termos de futebol, é muito abaixo do que o Rony já mostrou do que ele pode ser. Então, obviamente que a gente sabe que a vida do jogador de futebol é feita de ciclos, né? E a gente conversava muito disso, né? A questão o cara tem que entender quando ele tem que sair, tem que se motivar em outro clube, tem que chegar para aparecer. Agora, o Rony parece não estar disposto a baixar o seu salário. E aí, ele tem, com total razão, sentar praticamente no contrato e ficar mais 2 anos no Palmeiras ganhando mais de 1 milhão por mês. Então, aí, até eu, né? Escolhas, né? Eu preferia jogar em outro time, ser titular, de repente disputar um super mundial, por que não? Então. Fazer gols, construir uma nova história. Não, o salário vai ser quase igual. Tudo bem, a gente sempre falta de ganhar mais, mas vai ser quase igual, Rony. Acho que você deveria pensar a longo prazo aí. Agora a pizza também do final de semana não vai fazer falta, né? Não vai continuar podendo comprar pizza, mas não porque você é atleta, que você não pode comer pizza todo fim de semana, não. Só a gente. Agora, a questão do Vitor Reis, ela fala sobre a proposta, ela fala que houve sim, que está conversando, mas que o Palmeiras não procurou ninguém, o Palmeiras não abriu o jogador à venda, não colocou o jogador à venda, que simplesmente o City veio atrás do Palmeiras e ela estava negociando, mas a intenção não era se desfazer do jogador até o Super Mundial de Clubes. Até porque o Vitor Reis é um zagueiro muito promissor, 18 anos, a gente sabe que ele, depois de, obviamente, lesões, né, tanto de Gomes como de Murilo, era o zagueiro imediato que o Abel já subia ali e tinha na sua zaga titular. Mas, Isa, aquilo que a gente falou semana passada, a proposta chegou para cima de 30 milhões, 25. Vamos lá, Vitor Reis, faz a mala que eu vou te levar para Guarulhos amanhã.
vai que não tem como segurar. Se chega uma proposta, né, e parece que chegou mesmo oficial agora, do Manchester City, não tem como segurar, já vai agora, imediato, vai jogar o Super Mundial, o City entra naquele processo de renovação que a gente falou, da questão de talvez tomar um ban, né, um transfer ban que não vai poder contratar nas próximas janelas, então está adiantando também. E aí a gente fala da chegada de Cláudio Echeverri, por exemplo, depois do Sub-20, né, sul-americano, saindo do River, indo para o Manchester City, Vitor Reis, o time começa agora a dar uma rejuvenescida, né, saída do Kyle Walker, então vai ser muito interessante para a gente ver como vai ser essa formação do City. Falando mais de Palmeiras, eu acho que realmente não existe a possibilidade do Palmeiras recusar uma oferta do Manchester City num valor que se fala entre 30 e 35 milhões. De acordo com o Fabrício Romano, há poucas horas, o jornalista especialista em mercado, essa negociação já foi confirmada agora há pouco e o Vitor Reis está a caminho do Manchester City agora mesmo, antes do Super Mundial, antes do meio da temporada, já vai agora, e é o que o Laza falou, por 40 milhões de euros, é quase... A chance é... Tem que vender. É isso, a gente está falando, é o dobro do que foi o Beraldo, é o quase triplo do que foi o Murilo para o Nottingham Forest há 2 temporadas. Então, assim, de novo, é um zagueiro que futuramente pode ser o zagueiro titular da seleção brasileira. Que seja, vai para o Manchester City desenvolver, aproveita os últimos anos de Guardiola lá, cresça no futebol inglês e, assim, com todo carinho, vai ter sempre portas abertas no Palmeiras, né? Bom, saindo... Teve outros pontos também. Vamos começar aqui por esse o último. A questão do Dudu, ela já tinha demonstrado sua contrariedade pela permanência do Dudu, mas agora usa palavras mais fortes para dizer que o Dudu não só saiu de uma maneira indesejada, de uma maneira inadequada pela porta dos fundos, como gerou um prejuízo de milhões, porque o Palmeiras tinha negociado a rescisão do contrato e o pagamento de um valor por parte do Cruzeiro. A gente vê que ela está muito magoada com o caso do Dudu, né? As palavras dela são fortes e ela tem razão, porque como o Dudu tinha contrato com o Palmeiras, o Cruzeiro tinha que fazer um pagamento para romper esse contrato. O Dudu, naquele momento, deve ter acertado com o Cruzeiro, o Palmeiras e Cruzeiro devem ter se acertado também, mas ela falou que não formalizou, né? Então ficou naquela de fazer realmente assinar o contrato. E daí, não sei por que motivo, eles resolveram voltar atrás, o Dudu, né? Resolveu, magoando os dois. Os dois lados, né? Desagradando aos dois lados. E os dois lados e as duas torcidas também, né? E daí ele saiu, lógico, a Leila tem razão, porque ele sai livre, porque acaba o contrato, o Palmeiras não tem nenhuma compensação financeira por causa disso, então acho que foi realmente ruim. Eu gosto das entrevistas da Leila porque ela é clara, né? Ela é clara, ela deixa o ponto de vista dela muito claro, ela fala sobre os jogadores, ela não tem nenhum... ela responde a pergunta que é feita. Sim. Né? A gente está muito acostumado no Ela futebol. não tergiversa, ela, né? A gente está muito acostumado, o cara pergunta uma coisa, daí o dirigente, dá uma ensaboada, responde outra, né? E vai para outro lado, muda de assunto. Eu gosto das entrevistas dela, eu acho que não tem o que falar, né, sobre a gestão dela, né? E eu acho que hoje ela dá um passo importante, porque ela deixa de ser a patrocinadora, empresa, né? Crefisa e todas a FAM e tudo mais, e consegue um patrocinador bom, não sei se mais ou menos do que ela, os valores a gente nunca sabe exatamente o que é divulgado, porque tem uma série de cláusulas no contrato, mas eu acho que ela consegue pôr o Palmeiras num lugar que ela já não é mais, o Palmeiras não é mais dependente dela, né, dos negócios dela, e valoriza muito, né, a camisa, valoriza muito o patrocínio. Então eu acho que é importante. Daí ela também é clara, ela fala, a gente não está contente, só o paulista e o vice do brasileiro não era o que a gente queria. Eu acho que ela está certa, né, pelo investimento e pelo que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos, mas é que só ganha um, né? Só ganha um, só tem um campeão da Libertadores, só tem um campeão da Copa do Brasil, só tem um campeão brasileiro, e o Palmeiras não conseguiu, né, esse ano, mas para 2025 continua sendo uma das forças do futebol brasileiro. Você vê, quando o ano que ela não gostou, é esse ano que você falou, né, que o Palmeiras competiu, conquistou uma taça, que é a taça do Campeonato Paulista, vai tentar o tetra, que é inédito agora, e é vice-campeão brasileiro, esse foi o ano ruim. Então, para a gente, quando a gente vai fazer um balanço desse período
de patrocínio de suas empresas ao Palmeiras e, somando isso, de gestão dela como presidente, todo torcedor gostaria de ter um investimento como esse, mesmo que haja, evidentemente, questões aí que são delicadas, como, por exemplo, ela pulando etapas para se tornar presidente, claro, muito calcada pelo poder financeiro que ela tinha e aportava no Palmeiras, mas como gestora ela está se revelando uma gestora também muito vencedora, personalista, evidentemente, ela tem uma vaidade muito grande, é tudo no eu, né? Eu penso isso, penso aquilo, mas falando a verdade, eu acho que a Leila tem contribuído muito para o futebol brasileiro, é uma voz feminina muito forte, muito importante, que não havia nos clubes brasileiros e hoje ela se impõe como uma gestora importante e vencedora. E não vai parar de investir, vem mais aí. E os valores são meio absurdos. O Palmeiras está elevando, o Cruzeiro também, mas o Palmeiras principalmente elevando o patamar dos investimentos no futebol em jogadores para níveis que a gente nunca imaginava. Está a ponto de essa obsessão pelo Andréas Pereira ser algo que possa fazer com que o Palmeiras tire um jogador que é protagonista num time da Premier League. Isso é inédito. E situações que a gente não imaginaria, né? De você, normalmente o jogador que volta, né, repatriado, que a gente usa o termo de... O cara já está em final de carreira, ou vem de lesão, ou vem de uma temporada ruim, que não joga e tal. Não, o Palmeiras, o próprio Flamengo, o Cruzeiro, o Atlético, estão indo atrás de jogadores que estão jogando, né? São estrelas nas suas equipes. Eu acho isso muito legal. E a questão da Leila, cara, eu acho assim também. A gente sempre vê o lado da torcida do Palmeiras, mas tem o lado dela empresária. As empresas delas ficaram conhecidas nacionalmente, sim, coisa que não era. Então também tem o outro lado, né? Tem o lado dela empreendedora, o lado dela de empresária, né? Porque hoje a gente fala da Crefisa, todo mundo sabe quem é a Crefisa, né? Então é importante essa troca aí. E você tocou num ponto muito legal, cara. Eu acho que a Leila tem uma outra presidente de um clube menor do Vale do Paraíba, não lembro o nome do clube, mas é a primeira presidenta, né? Teve lá no Flamengo também. Foi a Patrícia Morim, Patrícia Morim, que foi, mas assim, que ficou e que teve sucesso, né? A Leila, sim, sendo uma mulher num mundo tão masculino, num mundo tão... Reunião da CBF, da Série A, só tem ela de mulher, né? Oh. E eu acho que ela é uma voz cara, a gente vendo as entrevistas dela, eu não duvido nada não, ela um dia querer algo mais do que o Palmeiras, né? Tá dizendo CBF Federação ou alguma Paulista, coisa maior, né? CBF, Comebol, ou tá participando. Eu acho que ela tem capacidade para isso, já mostrou, né? E eu acho legal, eu acho muito legal, eu apoio essa iniciativa, que tem que ter gente boa no futebol. E eu acho que está inclusive no Instagram do Band Esportes, na conta do Band Esportes. Tem umas pessoas falando besteira, que quem vem para os Estados Unidos é para passear. A gente não tem que dar muita ideia para gente que fala essas bobeiras. Diz o Dudu, né, criticando a ex-presidente Leila, porque ele está fazendo a pré-temporada pelo Cruzeiro, né? Então, assim, o chumbo trocado começa aí. A Leila falou aqui, o Dudu ficou sabendo e respondeu lá. Mas foi mais além. A presidente do Palmeiras chegou a dizer, em relação ao Rony, que pode sair a qualquer momento, ou para o Fluminense, ou para o Santos, ou para o time brasileiro, ou para o exterior, enfim, que o Rony teria saído pela porta da frente e o Dudu pela porta dos fundos. Olha só o que ela disse depois do que o Dudu respondeu. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram aquilo tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair
sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se não for, se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Culhambou o Dudu, né? E aí, nessa reunião, a Leila colocou todos os troféus, taças, prêmios, conquistados nesses 10 anos, onde a Crefisa bancou o patrocínio Master do Palmeiras. Olha o que fez o Dudu. Na verdade, é uma foto antiga que o Dudu repostou hoje, porque o Dudu está lá nos Estados Unidos, né? Isso aqui é na casa dele. O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece e aí fala um palavrão ali. Bom, essa é a resposta do Dudu. O que se imaginava que fosse só uma tarde, uma manhã, né, de festa e tal, não sei o quê, se transformou, meu amigo, num pesadelo envolvendo esses dois personagens. Dudu ainda, um ídolo, né, da torcida, não mais no Palmeiras, agora no Cruzeiro, e a Leila, que tem um segundo mandato à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente tem outras falas da Leila, mas eu queria passar a bola para o Ivan e para o Bernardo, para que vocês pudessem dar os pitacos em relação a esse fogo cruzado com o Dudu, falando não só da porta dos fundos, mas também no negócio de quem viaja para o exterior está indo passear na Disney. Vamos começar pelo fim, né? Que é mais efervescente. Dudu é muito mais ídolo do Palmeiras do que a Leila. Muito mais. Sem comparação. Um no campo representou uma das melhores fases da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. A outra é o presidente. É uma dirigente que gosta, eventualmente, de dar suas alfinetadas no Dudu. O Dudu, gente, é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. O Dudu foi trazido pelo Alexandre Matos em 2015 como baluarte de um processo que era de terra arrasada no Palmeiras. O Palmeiras, em 2014, quase caiu para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Chega o Paulo Nobre, chega o Alexandre Matos, e eles dão um jeito nessa história contratando 2 times, trazendo o Dudu, inclusive, que era pretendido por Corinthians e São Paulo. Ninguém falava do Palmeiras nessa negociação. O Alexandre Matos foi lá e, pegou o Dudu. O que o Palmeiras ganhou? Copa do Brasil já em 2015. Não ganhou o Paulista porque o Dudu perdeu um pênalti. Mas isso faz parte do jogo. O Santos acabou ganhando aquele campeonato paulista, né? Então, assim, para mim, falar essas coisas, saiu pela porta dos fundos, tal. Para a torcida do Palmeiras, o ídolo é o Dudu. E acho que o Dudu foi maltratado na saída dele do Palmeiras. Merecia uma despedida, merecia ser tratado com mais dignidade e por politicagem não conseguiu. Merecia uma despedida, sim. Não teve. O Scarpa teve. Mas não havia, né? Como? Então, ele caiu em desgraça quando ele revelou uma possibilidade de ir para o Cruzeiro lá atrás. Porque a última partida dele foi contra o Fluminense. E o Palmeiras, naquele momento, estava disputando um título. Não, mas podia ser depois, Ivan. Mas, óbvio... Não, eu concordo com você. Não deveria ter sido uma despedida igual a do Gabigol. Perfeito. Porque a do Gabigol, o Flamengo já não queria mais nada com nada no campeonato, fez um jogo contra o Vitória. Era um cenário muito diferente. Era um cenário diferente, o Palmeiras brigava pelo título, ainda que com chance remota contra o Botafogo. Mas a instituição não demonstrou nenhum carinho. O Scarpa teve uma despedida modesta, mas foi legal. Puseram uma pista de skate no meio lá do campo, o torcedor ovacionou, o cara recebeu uma placa lá, não sei o quê. Pronto, tá de bom tamanho. Não poderia ter feito isso também? Mas o clube poderia ter se manifestado de uma outra forma. Foi uma despedida fria. E acho que tem um componente importante, que é a relação da organizada com o Dudu, que não é a mesma relação da organizada com a presidente. Eu acho que tem vários aspectos aí, tá? Agora, eu acho que a gente precisa separar as coisas, tá? A Leila falar que a saída do Dudu gerou um prejuízo para o clube, ela está sendo transparente com o torcedor, tá? Ela não está mentindo ao que consta, tá?
realmente a saída do Dudu foi uma saída em que o Palmeiras se sentiu prejudicado. Ele poderia ter saído antes e o Palmeiras poderia ter ganhado mais dinheiro nessa negociação, tá? A outra coisa é a forma como ela se refere a um ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Para muitos palmeirenses, a Leila nem palmeirense é, né? Para alguns palmeirenses, pelo menos eu ouço isso. Mas ela é a presidente do clube. Então é a forma, ela poderia falar, olha, eu estou analisando a situação do Rony com carinho porque a situação do Dudu gerou um prejuízo para o clube. O Dudu não ia falar absolutamente nada, porque é um problema do clube com a negociação, com o Cruzeiro, enfim. Agora, a forma como ela se referiu, aí ela bate de frente com o ídolo. O Abel não tem culpa no cartório também? Não, é claro que tem culpa. Porque quando ele fala, quando surgiu a possibilidade dele ir para o Cruzeiro, vocês lembram que mês que foi? Foi agosto? Foi no meio do ano. Foi no meio do ano, mais ou menos, junho, julho, agosto, enfim. Ele caiu em desgraça com ela, não com a torcida, como disse o Ivan. Mas também não era escalado. O Abel também não colocava ele dentro de campo. Mas aí é uma prerrogativa do treinador, ele está lá para isso. Quantos jogos ele ficou no banco sem entrar? Tudo bem, eu acho que o Dudu poderia ser mais aproveitado por ele, mas é uma prerrogativa do treinador, ele decide se ele usa ou não. E quando ele entrou, eventualmente, ele entrou bem, como no jogo contra o Grêmio. Que ele tira um coelho da cartola e o Estevão faz o gol do Palmeiras, assim, 1-0. Uma coisa é a nossa opinião, a distância. A outra coisa é o treinador que está trabalhando com os caras todos os dias. É uma prerrogativa dele. Ele vai lá e avalia se o jogador merece ou não uma oportunidade, merece ou não estar entre os titulares. Mas a palavra da Leila na época, o Dani tá me lembrando, foi em junho, no meio do ano passado. Não ecoou na cabeça do Abel quando a Leila fala que o ciclo dele já estava encerrado no Palmeiras? Eu acho muito difícil, Kaká, porque para mim, eu já falei aqui algumas vezes, a Leila trabalha para o Abel, na prática. Porque ele é o maior símbolo da Sociedade Esportiva Palmeiras hoje. Então, ela não entende nada de futebol, então ela vai procurar ouvir o treinador. O único treinador que a Leila teve foi o Abel Ferreira, então ela confia plenamente no português. Se o Abel Ferreira entra na sala dela e fala o seguinte, presidente, eu quero contar com o Dudu, ela não mexe no Dudu. Ele não estava utilizando o Dudu, e aí o Palmeiras decidiu aceitar a proposta do Cruzeiro, que segundo a Leila, foi o Dudu que foi buscar novos ares batendo na porta do Cruzeiro naquela oportunidade. Então, para mim, é a forma como ela se refere ao Dudu. Agora, isto colocado, ele baixou o nível, né? Não era para tanto, né? Não, mas eu acho que ele tem razão. Em mandar... Não, mas não há quem aguente, Ivan. Não há quem aguente. Não há quem aguente. Falando que saiu pela porta dos fundos. Não há quem aguente um negócio desse. Mas ele poderia responder em alto nível, né? Não, Ivan, mas aí o cara é um ser humano. Não, tudo bem. Não tem sangue de barata, entendeu? Ele não aguenta mais. Ele falou, pô, eu saí do Palmeiras para não ter que aturar a presidente, aí eu saio e ela continua falando a meu respeito. E ele não está nem no Brasil, está nos Estados Unidos, fazendo a pré-temporada com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Tem jogo quarta-feira contra o São Paulo, não é isso? Isso. Então ele está lá. Ele ouviu o reflexo do que ela disse aqui, ou contaram para ele, ou mandaram um vídeo, sei lá como é que ele ficou sabendo, e respondeu. E com relação a esse negócio de assim, ela se jogar sente, no exterior? Às vezes passa a impressão que ela se sente dona do clube, ela ignora completamente o sentimento do torcedor. E tá errado, né? Exatamente. Ela é uma representante. Ela trabalha ali para a torcida. O Palmeiras não foi convidado para disputar esse torneio? Não tem essa informação. Porque o Santos foi e não pôde ir por ter um time desmilinguido ali. O Caixinha falou, peraí, nós não temos nem time para viajar para os Estados Unidos. Eu acho que o Palmeiras é diferente. Talvez não tenha sido convidado, mas acho que se tivesse sido convidado, eu iria para disputar esse torneio. Não sei, ela tem que parar de falar que as coisas que o Palmeiras faz são melhores do que os adversários. No final da temporada a gente vai ver. E não tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está cansado de falar aqui do Botafogo, que pagou 2 micos nos últimos 2 campeonatos estaduais e foi campeão de tudo no final de 2024. E isso não vai determinar o que vai acontecer ao final da temporada. Não vai.
Ah, mas perdeu um dia no avião, e aí? Mas vai passear na Disney? Que história é essa? Falta de respeito com quem foi para lá. Então, uma coisa ela está certa. O calendário está mais estreito do que no ano passado, porque a CBF, a gente já falou mais uma vez, antecipou as rodadas dos estaduais, tanto que os estaduais, praticamente todos, começam com os times em frangalhos, times alternativos em campo, e aí ela usa a expressão prejuízo financeiro, que não ganha o suficiente, e técnico. Vocês acham que há um prejuízo técnico para quem está em Orlando nesse momento? Qual o prejuízo técnico? Você enfrenta adversários de mais gabarito? O São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro e o Flamengo. Não consigo ver prejuízo técnico. A impressão que fica em determinados momentos é que é exatamente isso, né? Os dirigentes, eles colocam essa viagem aí, essa pré-temporada fora do país, e aí vai o trem da alegria, né? Todo mundo que é ligado à política do clube, né? Vai lá acompanhar a excursão do time no exterior. Passa essa impressão mesmo, né? Agora, primeiro, eu acho que tudo isso passa por uma avaliação técnica. Você acha mesmo que o Felipe Luiz aceitaria uma pré-temporada nos Estados Unidos sem nenhuma estrutura para ele poder trabalhar com o time? Você acha mesmo que o Zubeldia aceitaria e o Muricy Ramalho, todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol, aceitariam uma pré-temporada fora do país sem nenhuma condição para os atletas e para a preparação do time, que é o mais importante? Tudo isso passa por uma avaliação técnica. É claro que os clubes, eles não ficam sabendo onde eles vão treinar quando eles chegam lá. É feita uma avaliação. Os caras vão até lá, olham direitinho toda a estrutura, tudo aquilo que é disponibilizado pelo evento. E outra coisa, é importante que os clubes tenham transparência e mostrem para a Leila, olha, Leila, nós fomos convidados e eu acho que essa grana aqui é interessante. A minha delegação foi só com os profissionais que de fato fazem parte do time, do departamento de futebol. No máximo, marketing além disso. Porque mostra para todo mundo. A infraestrutura é notável. Os hotéis são os melhores, campo de treinamento os melhores. Quer dizer, o brasileiro que está levando todo mundo, que eu não tenho o nome aqui, e o Dani está me lembrando, em 2020 o Palmeiras foi e ganhou. Aliás, ficou sabendo que ganhou dentro do avião, quando estava voltando para o Brasil. Então, assim, se há um pouquinho de transparência, é interessante. Do tipo assim, olha, a minha delegação foi com 30 profissionais, tá? Todos esses aqui foram para lá, os 30. Aí tá lá, fulano de tal, jogador, fulano de tal, massagista. O que cada um faz no clube. Tem o departamento de marketing e o departamento de futebol. Todas as pessoas que foram para lá. Transparência. Olha, não teve trem da alegria. Não teve ninguém ligado à política do clube que foi para lá. Ficar perto dos atletas, conhecer a Disney às custas do clube. E outra coisa, o dinheiro é importante. Olha quanto entrou aqui nos cofres do clube. Nós necessitamos dessa grana. E ela não tem absolutamente nada a ver com a vida dos outros. Ela tem que cuidar do clube dela, ela não tem que falar do Flamengo, do Cruzeiro, do São Paulo, do Botafogo, do Fluminense. Não é problema dela. Se ela entende que não é interessante para o Palmeiras, problema dela e do Palmeiras. Agora não, agora ela se mostra mais do mesmo, né? Porque ela, não, eu sou uma administradora diferente, né? Eu sou uma administradora de sucesso no Brasil e de fato ela é. Aí ela entra no futebol, opa, nós vamos ver o futebol de uma maneira diferente. Não, ela já mostra que ela é mais do mesmo, né? Então ela vai lá, fala essa groselha e dá uma cutucada nos rivais. Ela não tem nada a ver com a vida dos outros. Tem mais coisas da Leila aqui. Vamos ver algumas mensagens aqui, ó. O Eberson Leite de Cuiabá. Presidente Leila está totalmente certa. Para mim, o Dudu não é ídolo. Um ídolo não faz o que ele fez, está dizendo o Eberson Leite de Cuiabá. Não, eu acho que o Dudu, mas aí o torcedor é que vai definir o que é ídolo ou não é ídolo. Para mim, o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Carlos Henrique do Rio de Janeiro. O Palmeiras já fez pré-temporada? Ele pergunta. E o Abel ainda não voltou? Como pode, diz ele. Voltou. Roberto de Itaquera, São Paulo. Eu acho que a Leila Pereira estava mais preocupada com a grana que perdeu, mas se esqueceu que o Dudu tem muita história e é muito ídolo, e ela só está como presidente, mais nada. Genilson de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Real está no início de temporada. Real Madrid está no início de temporada.
Baile do Barça, tanto coletivo como individual. Não está no início, lá é ao contrário, começa em agosto e gira o ano. Bruno de Lençóis Paulista, acho que a Leila está correta nesse posicionamento. Quem desrespeitou o Palmeiras foi o Dudu. Vocês veem, divide um pouco a torcida. Ó, é o seguinte, só para a gente não perder aqui a pauta, Dani, por gentileza, ao vivo é assim mesmo. Daniel, por favor, o Júlio Casares acabou de responder a presidente do Palmeiras. Então já temos a resposta do presidente de São Paulo para a gente não perder aqui a pauta. Isso é bom, hein? Tipo assim, por que o São Paulo está na dia? O São Paulo o presidente tá já respondeu a declaração da... Por que o São Paulo está em Orlando? Você vê que como ecoou, que a Leila tirou para tudo que é lado. E a gente toma todos os cuidados, é o seguinte, não é sexismo nenhum, pelo amor de Deus. Poderia ser qualquer pessoa que tivesse ali como chefe do clube, né? Principal representante do clube. Daniel de Cosmópolis, boa tarde, amigos. Há alguns anos lembro-me que o Corinthians foi fazer pré-temporada nos Estados Unidos, na Flórida Cup. Isso. Todo mundo criticou que ia comprometer a temporada e tal. O que mudou agora? Eu volto a dizer, o Palmeiras já disputou esse torneio lá em Orlando. Ou outro torneio, mas foi em Aliás, Orlando também. nesse ano, Corinthians e São Paulo se enfrentaram lá nos Estados Unidos. São Paulo venceu nas penalidades. Agora, esse é até um ano mais complicado, né? O calendário do futebol brasileiro, ele é mais... Ele tá mais... Tá mais inchado, né? Mais inchado. E ele começa mais cedo, as competições começam mais cedo, mas aí os clubes, cada clube tem a sua avaliação, Claro, a sua estratégia. Evidente. Tem clube que prefere, peraí, eu prefiro enfrentar falar aqui um time do Campeonato Paulista, o Guarani ou enfrentar o Cruzeiro, qualquer coisa é legítima, desde que seja adotada a estratégia que o mandatário achar mais pertinente. O Campeonato Brasileiro desse ano vai até o dia 21 de dezembro. E a gente lembra, né, Berna, que nos anos 60, 70 os clubes viajavam. Todo mundo viajava, o Vasco viajava, o Botafogo viajava. Eu lembro que o Santos viajava, óbvio, que a gente ouvia no rádio as transmissões, o rádio era difícil porque era cheio de chiado, você queria ouvir, e as emissoras mandavam narrador, comentarista para acompanhar os times que iam para a Europa, principalmente, e disputar os torneios lá, Ramon de Carranza. Nos anos 90, o Botafogo ganhou o Tereza Herrera. Tereza Herrera também. Em 96. O Flamengo ganhou o Troféu Naranja em 97. Até bem pouco tempo atrás. O calendário dava um suspiro, né? Você Dava, ali no meio do ano. De suspiro. Agora, meu amigo, cada um faz o que quer, né? A gente tem a resposta do Júlio Casares, ô Dani? Vamos separar. Enquanto isso, vamos ouvir a Leila falando... Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que estreia nesta quarta-feira no Campeonato Paulista, vai receber a Portuguesa no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.